Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, agora são 13 horas e 42 minutos. Eu vou fazer um vídeo um pouco rápido. Vou ler um texto dos Evangelhos, especificamente uma carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, que fala sobre o pecado e a condenação, devido a tudo o que está acontecendo em nosso país e sobre os escárnios que estão sendo feitos contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos e acreditamos. Nós não podemos se manifestar contra as outras práticas religiosas, principalmente contra as religiões que praticam o ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria e o sacrifício de animais. Mas eles podem se manifestar contra a nossa fé. Pois então eu vou usar a palavra de Deus para que, se forem se levantar, se levantem contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é superior a mim. Ok? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim, o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quando os homens iníquos que chegam ao poder criam leis injustas para se sobrepõem às leis justas, criando leis para justificar o mal. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Ou seja, Deus está revelando para a população brasileira quais são as intenções desses homens, o que eles têm em seu coração. Pois a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso corpo, ou seja, a nossa alma está cheia. Aquilo que existe dentro de nós é o que a nossa boca fala. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Homossexualismo e lesbianismo. É pecado. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Mulheres começaram a se relacionar com mulheres, e homens começaram a se relacionar com homens. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu corpo, ou seja, ao seu erro. Qual é a recompensa? São as doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu vou utilizar um termo mais específico, AIDS. Mas existem outras doenças que são sexualmente transmissíveis, principalmente através dos homossexuais, tanto homens quanto mulheres. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Esses são os atributos dessas pessoas. Só coisa boa. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, Nós estamos falando nas epístolas do apóstolo Paulo aos Romanos, depois da morte de Cristo.
Qual é a recompensa para estas pessoas? A morte. Cumpre-se a palavra de Jesus que diz: o salário do pecado é a morte. A lei. A lei. Jesus diz: eu vim para cumprir a lei. Palavras de Jesus: eu vim para cumprir a lei. Ou seja, a morte de Jesus não aniquilou a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei do alfa ao ômega. E foi por isso que ele ressuscitou, porque ele viveu a vida dele plena diante da presença de Deus, ou seja, ele foi o homem santo. Ontem eu fiz uma explanação, eu não sei se eu postei o vídeo ou não, sobre uma fala do pastor Carvalho Júnior, juntamente com o pastor Lincoln Romano, em uma live, não sei se foi aqui em Curitiba ou em qual lugar foi, em que eles estavam fazendo uma explicação sobre o que os pastores de hoje exigem das pessoas. Eles exigem uma santidade, uma perfeição das pessoas nos dias de hoje, em que nem na Bíblia existe. Ou seja, porque os maiores personagens bíblicos, eles foram pecadores, eles foram homens que aborreceram a Deus. Mas eles se arrependeram dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades e se colocaram na presença de Deus, e Deus os assim honrou. Ele usou como Davi, usou exemplos como Davi, usou exemplos como Abraão, e mais um outro nome que eu não me lembro agora. Usou o exemplo de Abraão, que Abraão, com medo, entregou a sua mulher, ou seja, foi um homem frouxo. Usou Davi, um homem que cobiçou a mulher de Urias, ou seja, a Betseba, porque ele lisonjeava ela frequentava o palácio, pois Urias era um capitão das forças especiais de Davi, morava próximo ao palácio, ele era encarregado de proteger o palácio de Davi. E ele tinha frequência entrada no palácio. E Davi, como era desejado pelas mulheres, era respeitado pelos homens e honrado pelas mulheres, cobiçou a Betseba e se deitou com ela. E Deus puniu ele por causa desta transgressão. E os pastores de hoje dizem que ele é um exemplo, que é um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele foi um adúltero e ele foi um traidor. Mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O salário do pecado é a morte. Por que estou fazendo esse vídeo neste momento? Devido a tudo que está acontecendo mais uma vez este ano em nossa nação. Mais uma vez as pessoas foram para as ruas e ousam blasfemar diante de Deus. Ousam blasfemar perante a presença do Senhor. Ousam desafiar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E estas pessoas são tidas como exemplos em nossa nação. Ou seja, o lixo cultural, a promiscuidade, tudo o que não presta, são os exemplos em nossa nação. Talvez você fale, mas você não tem moral para falar isso, você não tem moral para falar isso. Tem moral. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errôneo. Mas eu vivo me policiando para que eu não peque. Mas mesmo assim, ainda assim, porque eu estou em uma vida terrena, eu peco. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos a pecar. Mas nós temos que nos policiar. Para que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão nos olhando, vejam em nós o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. É isso.